Navios de guerra norte-americanos avançam pelo Mar do Caribe, enquanto a madrugada ainda cobre o horizonte. E a cena se espalha como um rastro de tensão que cresce a cada minuto, porque não há alerta prévio, não há declaração formal, apenas o som grave dos motores tremendo sob as ondas, e o reflexo metálico das embarcações, revelando que algo muito maior do que uma simples movimentação militar está prestes a acontecer. De dentro de Caracas, o clima é de inquietação absoluta, porque o governo venezuelano já foi informado por seus radares costeiros de que destroyers, cruzadores e navios de apoio logístico dos Estados Unidos estão em formação semicircular, aproximando-se lentamente da zona econômica exclusiva da Venezuela, criando uma espécie de muralha móvel que avança, recua, depois avança de novo, como se estivesse medindo a resposta política e militar do país vizinho. Nas ruas, o silêncio da população se mistura a olhares desconfiados, porque a notícia corre rápido. O mar, que antes parecia apenas mais um limite geográfico, agora se torna palco de uma possível escalada que ninguém esperava ver tão cedo. Dentro do Palácio de Miraflores, Nicolás Maduro acompanha cada atualização transmitida pelos militares. E a cada relatório o ambiente se torna mais pesado, como se o ar estivesse ficando curto demais para discussões longas. A equipe de segurança nacional tenta entender as intenções por trás dessa demonstração de força norte-americana, porque analistas, locais e estrangeiros já apontam que esta movimentação não lembra exercícios militares rotineiros. Ela tem padrão, tem posicionamento estratégico, tem foco direto na costa venezuelana, e isso coloca o governo em alerta máximo. Enquanto isso, Washington mantém silêncio oficial, liberando apenas declarações vagas sobre monitoramento regional e preservação da estabilidade no hemisfério. Mas, para quem está observando os detalhes, o quadro é claro. As embarcações não estão ali por acaso, e cada milha náutica percorrida aumenta um clima de apreensão que se espalha por toda a América Latina. O movimento se intensifica quando aeronaves de reconhecimento dos Estados Unidos começam a sobrevoar áreas próximas ao limite do espaço aéreo venezuelano, desenhando trajetórias calculadas que parecem mais uma mensagem do que uma missão técnica. Os primeiros vídeos começam a circular em redes sociais, mostrando pontos de luz cruzando o céu e o som distante de motores turbinados, ecoando sobre cidades costeiras. Os moradores gravam, comentam, especulam. Alguns falam em invasão, outros em bloqueio naval. E há quem diga que é apenas intimidação. Mas ninguém sabe ao certo o que está por vir. A incerteza se transforma no combustível que alimenta mais rumores. E os rumores se tornam parte da cobertura internacional, que começa a se espalhar por jornais e emissoras de todo o mundo. Maduro então convoca uma reunião emergencial com seus principais ministros, chefes militares e assessores internacionais, porque a postura do governo precisa ser firme, mas calculada, e qualquer demonstração excessiva pode ser interpretada como provocação. No entanto, o cenário ganha uma reviravolta inesperada, quando o presidente venezuelano, percebendo que o cerco naval começa a se aproximar de uma linha perigosa, decide fazer um gesto que surpreende até aliados internos. Ele anuncia publicamente que está disposto a abrir um canal de diálogo direto com Donald Trump, afirmando que a situação chegou a um ponto em que a diplomacia precisa falar mais alto do que as armas. O pronunciamento, transmitido ao vivo pelas emissoras estatais, ganha repercussão instantânea, porque ninguém esperava que Maduro mencionasse Trump de forma tão direta, já que a relação entre os dois sempre foi marcada por troca de acusações, sanções, críticas e disputas ideológicas. O pedido de acordo chega à mídia internacional como uma faísca lançada em um barril de pólvora política. Analistas começam a discutir cenários improváveis, como uma negociação bilateral emergencial, ou até mesmo uma trégua temporária, entre Washington e Caracas. Forum, a questão que paira sobre todos é simples. Qual seria o objetivo norte-americano ao cercar a Venezuela desta forma tão explícita? Há quem acredite que se trata de pressão para forçar concessões internas, outros sugerem um teste de resistência do governo venezuelano diante da comunidade internacional, e há ainda aqueles que dizem que é tudo parte de um jogo político maior, envolvendo interesses energéticos, rotas marítimas e acordos regionais que vêm sendo ajustados nos bastidores. Enquanto o mundo debate, as imagens capturadas por satélites comerciais começam a mostrar com maior clareza o posicionamento das embarcações dos Estados Unidos. São navios de guerra de grande porte, alguns equipados com tecnologia antimíssil e capacidade para operações de longa distância. O alinhamento deles forma quase um corredor invisível que, aos olhos de especialistas, sugere um bloqueio estratégico em formação. A Venezuela, por sua vez, desloca parte de sua frota para áreas próximas ao litoral, não com intenção de conflito,
confronto, mas para monitorar. A ordem interna é clara: evitar qualquer confronto direto, mas manter vigilância total. Dentro de Miraflores, Maduro repete em declarações subsequentes que o objetivo do governo é evitar uma tragédia continental, reforçando que seu pedido de diálogo com Trump não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade. Segundo ele, a Venezuela está preparada para defender sua soberania, mas prefere fast close sem recorrer ao conflito armado. O discurso se espalha pelo país e muitos venezuelanos, já acostumados a uma realidade política polarizada, recebem a notícia com uma mistura de esperança e desconfiança, porque a tensão no mar continua aumentando, e não há garantia de que Washington aceitará o gesto diplomático. A assessoria internacional de Maduro, ao mesmo tempo, tenta abrir canais indiretos com diplomatas norte-americanos que ainda mantêm contato com representantes da região, porque qualquer resposta precisa ser rápida. O cerco naval não está estático, ele se move pouco a pouco, como se estivesse testando limites. As emissoras norte-americanas começam a transmitir imagens exclusivas das embarcações, com comentaristas sugerindo que a Casa Branca estaria avaliando opções não convencionais para lidar com a crise na Venezuela, embora nada seja confirmado oficialmente. O clima se intensifica quando novas imagens mostram helicópteros pousando e decolando do convés de alguns navios norte-americanos, sugerindo operações internas de preparação. A Venezuela interpreta isso como um sinal de que os Estados Unidos querem manter pressão psicológica máxima. Em resposta, Maduro reforça o apelo público a Trump, dizendo que apenas um acordo direto entre os dois pode evitar que o Caribe se transforme em uma zona de risco global. Ele afirma que está disposto a discutir petróleo, fronteiras, migração, cooperação e até medidas de supervisão internacional, desde que a integridade territorial da Venezuela seja respeitada. A repercussão é imediata. Líderes de vários países latino-americanos começam a pressionar por mediação diplomática, porque o temor de que o conflito se espalhe pela região cresce a cada minuto. A ONU convoca uma reunião de emergência e analistas já dizem que este pode ser o ponto de maior tensão entre Estados Unidos da América e Venezuela em décadas. Trump, por sua vez, mantém postura enigmática, publicando apenas mensagens vagas em redes sociais, filando sobra, oportunidades de estabilidade e decisões difíceis. O mundo lê isso como um possível aceno, mas também como um aviso. Os navios continuam cercando, a Venezuela continua pedindo diálogo, e a impressão geral é de que as próximas horas definirão se o continente verá uma negociação histórica ou uma escalada militar de consequências imprevisíveis. O mar, antes tranquilo, agora parece carregar o peso de duas nações que observam uma a outra com cautela, enquanto o planeta inteiro acompanha, em silêncio tenso, esperando para saber qual será o próximo passo. Cada radar ligado, cada transmissão interceptada, cada declaração medida aponta para uma única certeza: este é o tipo de momento que determina destinos políticos, redefine alianças e deixa marcas profundas na história.